Então vamos lá, vamos apresentar essa querida Débora maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer, fiz um curso básico de expansão da consciência, né? Ela está fazendo outro, vai realizar no dia 28 e 29 desse mês, no Espaço Infinitas Possibilidades, lá em Teresópolis. Débora, que é terapeuta educacional, terapeuta regressiva, né? Foi a primeira brasileira a se formar lá no Instituto do Bob Monroe, na Virgínia, nos Estados Unidos. É isso? É isso Lá onde mesmo, estuda é. sobre experiências fora do corpo, É. projeções astrais, assim, algo bem diferente e muito legal. Então, É, vamos aí, quero te ouvir um pouquinho, explica pra gente o seu trabalho, um é. pouco sobre as suas experiências. Vamos, eu queria só dar uma começadinha, falar um pouquinho, rapidinho sobre a minha história, que fica mais fácil do pessoal entender o que eu fui fazer lá no Instituto Monroe, entende? Que lá na Perfeito. Virgínia, nos Estados Unidos, né? Eu nasci expandida, nasci saindo do corpo. Desde pequititinha, as coisas que eu conversava, o que eu via, eram coisas que ninguém via. Eu conseguia sair do corpo e entrar nas partes da escola em que as freiras falavam que não era para entrar, era lá mesmo que eu ia, em corpo astral, né? Então, então era uma coisa assim muito assim louca que eu achava que tudo quanto é criança fazia, mas não faziam, era só eu que fazia. Então a minha família muito católica, assim, né, preocupada, né, queriam que eu me comportasse e isso não era uma questão de comportamento, era uma questão de ter nascido desse jeito, só isso, entendeu? Eu nasci assim e pronto, eu era daquele jeito, né? Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo uma outra característica paralela a essa expansão, que era a capacidade que eu tinha de ver espíritos, né? Eu via. Às vezes eu saía com a minha irmã na rua, cumprimentava algumas pessoas e ela ficava apavorada e dizia para mim: não tem ninguém aí, não tem ninguém. E eu estava vendo como eu estou vendo você, como eu estou vendo qualquer pessoa que venha conversar comigo, né? Eu via perfeitamente, sem diferença nenhuma. Agora eu já não vejo mais assim, agora eu já vejo, já percebo que não é uma pessoa física, que é um espírito. Mas naquela época que eu era criança, não, eu via perfeitamente, né? E fui vivendo assim, eu achei melhor ficar quieta, porque aquilo me dava muito problema na vida, muito problema mesmo, né? Mas fui indo até que um dia eu descobri que isso tinha um nome. Eu já era casada, já tinha 2 filhos, e eu descobri que isso se chamava desdobramento astral, viagem fora do corpo, era alguma coisa desse jeito, né? E eu descobri por causa do trabalho da Shirley MacLaine, no filme que ela fez, Alto na Limbe, e eu falei, nossa, se a Shirley MacLaine fala, por que, que eu não vou contar também? Eu posso falar tranquilamente, né? Se ela está falando, eu posso falar. Aí eu abri o jogo, quando eu abri o jogo, uma amiga me perguntou, você conhece o trabalho do Instituto Monroe? Ela era americana, mãe de uma coleguinha de classe da minha filha. E eu falei, não conheço. Aí ela me deu o livro do Bob Monroe para que eu lesse. Eu fiquei absolutamente fascinada. Falei, não apenas a Shirley MacLaine no filme, mas existe um instituto que trata da expansão de consciência, porque a saída fora do corpo é uma das coisas que a gente consegue com a expansão de consciência, né? Então, esse é um breve relato, né, do início da minha chegada no Instituto Monroe. E eu fui para lá a primeira vez, já era junho de 1995, eu acho, e o Bob Monroe tinha acabado de falecer. Então, eu cheguei no Instituto 2 ou 3 meses depois da morte dele, as coisas muito assim ainda, né, atrapalhadas, e eu amei o Instituto, eu amei o local, amei tudo que tinha lá. Nossa, amei, eu estava empolgada, era como se eu estivesse tendo contato com uma família que eu não tinha conhecido e agora estava tendo contato com eles, né? Amei tudo, fiquei absolutamente apaixonada por tudo lá. E já de cara comecei a ter outros movimentos, outras coisas lá. Comecei a primeira coisa diferente que eu tive lá foi no segundo curso que eu fiz, em que eu simplesmente levitei.
Então, o levitar já foi demais para minha cabeça, né? Porque eu achei que eu estava saindo do corpo e não, eu estava levando o corpo junto. Então, eu falei, que máximo, isso que diferente, né? E quando a presidente do Instituto soube que eu estava fazendo isso, ela veio falar comigo e falou, olha, você vai ser a nossa representante no Brasil. Então, aí eu comecei a estudar, fazer os cursos, e no segundo curso que eu fiz lá, já assim, mais graduado, curso mais graduado, eu já era trainer aqui no Brasil, quando eu comecei a graduar cada vez mais profundamente nos trabalhos, eu comecei a entrar em estado de samadhi, que é o estado de êxtase, né? E nesses samadhis aí tudo ampliou demais, eu comecei a ver outras realidades paralelas, outras dimensões, de uma forma muito mais intensa do que eu via antes, né? E eu falei, eu aceitei esse trabalho no Instituto para auxiliar outros que queiram expandir e que não saibam como. Porque para mim eu não precisei estudar para fazer isso, eu não precisei treinar para fazer isso, eu nasci assim. Então, para mim é fácil ajudar passo a passo quem quer expandir, quem quer, sabe, usar essa característica ou essa é característica mesmo, é Uma um jeito ferramenta? um jeito que a gente nasce, né? A gente nasce desse jeito, o que antigamente, quando eu era pequena, todo mundo falava que era um horror, me botava de castigo, tudo isso, né? Hoje todo mundo fala, meu Deus, como você consegue? Né? Não é como você consegue, entende? Eu nasci assim, entende? Então, hoje eu consigo ajudar os outros com essa minha possibilidade de expansão que eu tenho, né? Então, é um resumo, entende? Do trajeto meu, do nascimento até dentro do Instituto Monroe, entende? É fantástico isso, né? Porque às vezes a gente ouve falar de mediunidade, clarividência, essa sensibilidade que as pessoas têm. Só que ouvir sobre experiências fora do corpo e você dessa forma tão natural, né? Que você já nasceu assim, né? Como você Eu disse, você não teve que fazer assim. nenhum esforço para aprender. Era Não natural precisei. e você mesma achava que todo mundo também conseguia. Eu achava, quando criança, para mim isso era comum, era uma coisa legal, brincadeira de criança. E eu conto também que o meu primeiro amor na minha vida foi o Peter Pan, porque ele voava. Ele voava e ele ia para a Terra do Nunca. Lá não tinha adulto e eu tinha agonia de adulto, porque adulto sempre cortava o meu barato. Né? Então, eu falava, eu abria a janela da casa, Peter Pan, vem me levar para a Terra do Nunca. Meu pai e minha mãe entravam em parafuso. Meu Deus, fecha essa janela, isso aí é um perigo, janela aberta. Meu pai chegou a travar com mão francesa a janela do meu quarto, porque eu abria esperando o Peter Pan chegar, entende? Absolutamente, assim, achando que era o único que poderia me entender, era o Peter Pan. Muito Coisa de legal. criança, né? Coisa de criança, né? Então vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco para o pessoal que nunca ouviu falar, que está achando isso aí tudo muito estranho, né? Vamos tentar definir primeiro o que é consciência. Como é que você vê a consciência? A consciência é um estado que fisicamente a gente traz, mas numa interação interna. A gente faz uma interação interior-exterior e a gente projeta isso a nível de consciência. É uma coisa que é muito complicado da gente levar a tradução. Hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho por um curso que eu vou apresentar agora em dezembro, e um dos quadros que eu tinha que traduzir do inglês para o português era a palavra consciência. Então, tinha 5 definições de consciência, entende? Estar consciente de, estar perceptivo de, estar completamente alerta a respeito, trazer conhecimentos internos vindos de experiências, vindos de qualquer tipo de percepção externa ou de percepções internas. Então, mas era tanta definição. No Aurélio, você tem um trecho mais ou menos de uns 12 a 15 centímetros definindo o que é consciência. Então, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Então, é uma palavra que tem uma gama muito grande para que você defina. Então, eu prefiro apenas colocar que consciência é um fruto de uma percepção que você tem. Percepção ampliada de a parte interna e parte externa, quer dizer, do mundo e do seu interior. Perfeito. E foi o que você falou, né? Essa percepção, então, do mundo externo, é como você vê, né? Tudo que está ao nosso redor.
Então, expandir a consciência seria realmente ampliar isso. A gente vê muito além da matéria, né? Muito além do que aquilo que a gente está acostumado. Seria isso, a É expansão? isso, porque você faz isso numa mescla do interior e do exterior. Tanto você vem de dentro para fora, expande, percebendo, mostrando o que não passa pelos teus órgãos do sentido, mas que vem da tua essência, ou que vem de alguma forma, de alguma vibração intuitiva sua, ou você também traz essa consciência pelo aumento da sua percepção de tudo que lhe acontece em torno. Veja, quando você está andando na rua, você cruza com diversas pessoas pelo meio do caminho. Você não percebe todas. Você só percebe aquelas que estão na mesma faixa de vibração que você está. Você não percebe as outras. Então, quando você expande a consciência, você percebe muito mais de tudo que está acontecendo à sua volta, não apenas o que entra pelos os teus sistemas sensórios, mas também todas as interações que você faz daquilo que está aparecendo à sua volta, que você está percebendo muito rapidamente, mas que o teu interior já está processando e lhe trazendo algum tipo de conceito, atitude ou resposta. Perfeito. É. Muito. Aliás, a frase do Instituto Monroe, né, que começa todos os trabalhos, eu sou muito mais do que apenas corpo físico. E nós somos mesmo, nós somos interação do físico, do não físico, do mental, do psicológico, do emocional, do espiritual, tudo isso. E eu deixo uma coisa clara aqui, que muita gente, quando eu falo isso, me pergunta se eu estou falando de religião. Não estou. Eu estou falando de espiritualidade. Religião, nós estamos falando algum conceito, alguma interação a partir de segundo chakra. Espiritualidade, nós estamos falando a respeito de sétimo chakra. São dois chakras totalmente diferentes, com funções totalmente diferentes, nada a ver um com o outro. E eu falo de espiritualidade, a nossa ligação com, teoricamente, um mundo que a gente não entende direito, né? Vamos dizer que a gente Maravilhoso. percebe, mas não entende direito. Sabe que existe, mas não entende direito. Alguma coisa assim. Perfeito, é exatamente isso. Todo mundo sabe que tem uma parte especial aqui dentro, mas ninguém sabe explicar direito o que que é. Não, não sabe. Energia, uma É, essência, é, alma. é. E também, quando você expande, você começa a perceber estruturas outras no seu corpo. Você, por exemplo, é médica, e uma vez falei para você durante um dos cursos, né? À medida que você estiver fazendo os teus trabalhos de expansão, você vai ter uma melhor capacidade de perceber diagnósticos, que a coisa mais difícil em medicina é diagnóstico. Então, quando você está expandido, você percebe apenas ao fecha os olhos para ver, né? E ao fechar os olhos para ver, é como se você escaneasse a pessoa e daí você percebe onde estão os pontos em desajuste naquela pessoa. Porque você consegue, de olho fechado, perceber claramente onde estão os pontos que parece que dá um salto, parece que dá um pulinho, ou parece que tem uma tonalidade diferente, apesar de você estar com os olhos fechados. Mas você percebe isso expandido. Então, fazer diagnósticos para vocês que são médicos, eu falei isso com você no curso, né? É Aham. absolutamente incrível, porque foi dessa maneira que a Caroline Myss conseguiu fazer uma parceria. Ela é considerada médica intuitiva, escreveu diversos livros, ela é fantástica, é uma pessoa maravilhosa, né? Tem livros traduzidos aqui no Brasil também, né? Ela conseguiu fazer um bate-bola com um médico, apesar de ela não ter nenhuma percepção de medicina, ela era corretora de imóveis. Não tinha nenhuma formação em anatomia, fisiologia, nada. E um dia ela foi fazer o curso do Instituto Monroe e ela aprendeu a fazer essa expansão. Ela nem tinha percebido que tinha aprendido. E repentinamente ela começou a perceber que ela era capaz de fechar o olho, conversar com ela em Chicago, o médico lá na Califórnia, e ela dizia exatamente o que a paciente que estava com ele tinha. Ela fechava os olhos, escaneava a paciente dele, do médico lá na Califórnia, e dizia para ele: desce 2 dedos abaixo do estômago, tem alguma coisa aí que eu não estou achando legal. Agora vai um pouquinho mais para a esquerda, ela não sabia nem o nome do órgão. E ela fala, vai um pouquinho, agora imagine para vocês que são médicos,
ter essa capacidade de Fantástico. escanear uma pessoa e saber que o problema é no fígado, que o problema é no baço, que o problema é no intestino, que é numa alça, que é uma coisa mais grave, que é menos grave. Como facilita a vida, né? Porque você expande e Demais. percebe isso. Muito lindo. E continuando a falar sobre isso, essa relação da expansão da consciência com a saúde, né? Acho que a primeira coisa mais importante é a gente definir o que é saúde. Não é apenas a ausência de doenças, né? É também o bem-estar físico, mental, emocional, social. Então, tudo isso engloba a saúde. E como que a gente pode, então, melhorar a nossa saúde com a expansão da consciência? Pois é. Quando eu fazia a minha especialização em pós-graduação com psicobiofísica, eu aprendi que saúde, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é uma definição que para mim foi uma surpresa. Então, eles falavam, praticamente todos nós temos algum tipo de doença. O doente é aquele que se relaciona mal com o seu ambiente de desarmonia. Quer dizer, ter algum problema, todos temos, entende? De alguma forma ou de outra. Mas quando a gente tem um relacionamento negativo, ruim, atrapalhado com essa coisa que está nos incomodando, daí nós nos tornamos doentes. Essa semana eu estava ouvindo um trabalho, eu adoro o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, gosto demais dele, ele foi um grande formador para mim na USP, fiz um curso com ele lá, esse de psicobiofísica, ele que dirigia o trabalho de 3 anos que nós fizemos, e ele mesmo falava, nós temos um condomínio, nós gerenciamos um condomínio na gente, dentro da gente, um condomínio de bactérias. Nós temos bactéria para todo lado, bactérias que estão na boca, bactérias que estão no intestino, bactérias que estão na pele, diversas bactérias. E se o nosso relacionamento com esses condomínios, entre aspas, vivos, essas bactérias, se desarmoniza, elas podem fazer algum mal a gente, crescer demais ou crescer de menos em quantidade, nos provocar algum tipo de mal ou não. Então, o problema não é a presença da bactéria, o problema é o nosso relacionamento com a presença delas. Então, bate de novo com o conceito da OMS sobre a questão do nosso relacionamento com a coisa ou não. Então, dentro da ligação de saúde, quando a gente faz os cursos e vai para os cursos avançados, a gente começa a trabalhar a linha do físico, a linha do psicológico, a linha do emocional, a linha do mental, todas essas linhas a gente trabalha. Então, por exemplo, quando a gente vai falar que um chakra, como o Muladhara, que é o chakra base, né, está governando o nosso intestino grosso, está governando as nossas pernas, governa os nossos pés, governa a nossa estrutura esquelética, nós falamos, o chakra vai governar isso? Governa. E governa os nossos hormônios que estão aí nessa região. Governa também a nossa obesidade, governa também a questão de problema circulatório de pernas e pés, vai governar constipação intestinal, vai governar a ciática, vai governar alguma coisa ligada à artrite, vai governar problemas de joelhos. E quando você pega, por exemplo, o problema no joelho, só ele em si, e você vai com esse conceito para dentro da terapia regressiva, você começa a perceber, dependendo de qual perna e em qual área que está mexendo o joelho, uma falta de flexibilidade, uma dificuldade com o relacionamento do caráter masculino ou feminino, de uma individualidade masculina ou feminina, ou seja, você se relaciona bem ou mal com alguém que seja de polaridade masculina ou de polaridade feminina, pode indicar um relacionamento ruim com teu pai ou com a tua mãe, pode indicar com companheiros de trabalho, chefe, marido, esposo, companheiro, colega, tudo isso pela localização que a gente tem em joelho ou não joelho. Trazer para a gente como está a nossa conexão com a Terra, trazer para a gente qual é a maneira que a gente se relaciona com a palavra sobrevivência. O que é sobrevivência? Sobrevivência é um exagero, sobrevivência é a comida, sobrevivência é o estado feliz de degustar a natureza e a nossa vida e o nosso corpo também. E como está a nossa liberação de tensão emocional?
nossa propensão a acidentes, quando a gente está com uma propensão a acidente, dá topada no pé, topada no cotovelo, arrebenta com o dedo, arrebenta com isso. Tem horas que a gente parece que está, meu Deus, eu estou todo acidentado, o que está acontecendo comigo? A gente costuma dizer que isso é uma disfunção energética em primeiro chakra. Você começa a topar com tudo, então você tem que trabalhar um pouquinho a energia do teu primeiro chakra. Em que livro você estudou isso na medicina? Entende? Então você sabe que isso funciona, porque você pega todos esses conceitos ligados à expansão, ligados à terapia regressiva, ligados aos fatores psicológicos, ligados a outros fatores de âmbito emocional e tudo mais, e você vai decodificando tudo isso. Então, e chegando a um diagnóstico, chegando a alguma coisa, entendendo a tua situação de dependência, entendendo crise de identidade, entendendo ego fraco, tudo isso em primeiro chakra. E nós fazemos estudos profundos durante os cursos avançados, expandindo consciência, entendendo a gente mesmo, para depois entender o outro. Perfeito. Então, às vezes a pessoa me pergunta, isso aí você entende, você pode me curar? Eu falei, não, eu não acho que alguém cure. Eu acho que a gente pode facilitar o processo de cura de uma outra pessoa. E entender também o que é cura. Porque a cura pode ser cura física e a cura pode ser uma cura completa. Como você faz uma cura de medicina integrativa, entende? Uma cura que nos abrange por total, não apenas o físico. Porque se você vai só no físico, é até capaz que você sare de uma ferida, sare de um tumor, alguma coisa assim. Mas se você não muda a sua atitude diante da vida, que foi provavelmente o que te trouxe aquela ferida, ou que te trouxe aquela depressão, ou que te trouxe aquele tumor, se você não mudar em nada a sua vida, isso vai voltar. Entende? Então, a gente fica trabalhando isso na nossa cabeça, trazendo muita alegria, muita positividade para todo mundo, né? Você sabe que eu faço, os workshops estão sempre muita risada, muita palhaçada, né? Mostrando, olha, vamos tentar aproveitar o que está aqui com a gente, a vida. Você pode olhar a vida é uma coisa difícil, a vida é uma coisa legal, a vida é uma aventura. Aquela teoria do copo, aquele copo pela metade, o copo que está meio vazio ou o copo que está meio cheio, né? Trazer a parte positiva, a parte que você está animada com tudo, ou ver, vida, céus, assim, desse jeito, que aí você anda com a tua própria nuvenzinha cinza em cima da cabeça, né? Exatamente. A vida acontece, né? A forma como a gente vai ver cada fato que acontece na nossa vida que faz toda a diferença. Toda como a gente ressignifica a experiência, né? Ressignifica a experiência. Essa é a palavra de Maravilhoso. ordem. Então vamos lá, me explica o processo da doença, Débora. Como é que você vê o processo da doença? Como que ele inicia isso? O processo da doença, ele inicia em corpos internos, né? Por um desequilíbrio de corpos internos. Então, de novo, nós vamos para a parte energética. As pessoas falam, mas esse negócio de chakra não é importante, isso é bobagem, isso é coisa de é hippie, é não sei o quê. Não, não é, entende? Hoje em dia já existem estudos profundos, né? Sendo feitos por médicos, por psiquiatras, por trabalhos já de laboratório com diversos cientistas mostrando que sim, tem influência, vem isso daí, tem muita diferença, sim. Então, a gente vai entrando naquele nosso processo de desequilíbrio, desarranjo, como o Sérgio Felipe falou, de um relacionamento ruim com os nossos vírus, com as nossas bactérias, que nós somos um condomínio aqui, cheio de outros seres vivos com os quais a gente divide o nosso corpo, vamos dizer assim, né? A gente tem, só um parêntese, a gente tem 10 vezes mais, né, células de organismos, de bactérias do que células humanas. Eu não sabia disso. Eu não sabia isso. Então, e daí veja, por exemplo, o que leva a uma doença? Muito recentemente, há uns 2 ou 3 anos, eu tive um problema no ouvido e estourou o tímpano. Falei, nossa, que isso, meu Deus do céu? Então, passou 2 dias, estourou o outro. Falei, meu Deus, eu preciso, a minha médica não estava, a minha médica entenderia conversar comigo de uma maneira bem clara.
Aí eu fui numa médica normal, assim, tipo assim, médica convencional, né? Convencional. Não a minha médica, que é de medicina chinesa, nem a outra, que é de homeopatia. Não, não fui nessas duas. Eu fui numa médica convencional, porque as duas médicas que me atendem não estavam aqui. Aí eu fui numa médica convencional, marquei, cheguei, sentei, olhei para ela, falei, doutora, ela falou, o que eu posso ajudar? Falei, eu acho que eu estou com problema em bichuda, porque ontem estourou o meu segundo tímpano, há 2 dias, ela parou, pera um pouquinho, começa de novo, você está com O que que problema é onde? bichuda? Aí eu falei, eu acho que eu estou com um problema em bichuda, acostumada a falar com minhas médicas, entende? Porque eu falo desse Que jeito sabem com dos elas. chakras, que É. já Aí trabalham com então, essa. aí então ela falou, me explica um pouco o que é bichuda. Eu acho que essa aula eu faltei. Foi muito engraçado. Aí eu falei, é o nosso chakra laríngeo. Porque o nosso chakra laríngeo, ele trabalha junto com a anahata. O que é a anahata? A anahata é o chakra cardíaco. E os dois trabalham juntos e eles governam o nosso sistema imunológico. Então, alguma coisa deu errado, porque eu tive uma gripe, talvez... O que será que me magoou? Então, ao mesmo tempo em que eu falava com ela, eu falei, alguma coisa me magoou, porque a gripe é a doença da mágoa. Porque quando a gente gripa, a gente a nossa baixa guarda, no que baixa a guarda, todos os vírus que estão aqui na nossa garganta invadem e a gente fica gripado. Então, ela falou, como? Eu estou gostando disso que você está falando, mas vai mais devagar, me explica mais devagar. E eu mostrando para ela que Vishuddha trabalha junto com a Anahata. Então, se Vishuddha e a Anahata não trabalham juntos, o timo não está protegido, o timo não está alerta. Então, ele demora a perceber a invasão e daí, quando ele vai começar a trabalhar, a gripe já invadiu, né? Quer dizer, se o nosso timo está alerta, ele manda as células T colocar as defesas em dia. Vamos lá, negadinha! Vamos lá, exército! Vamos lá defender esse corpo que está sendo atacado! E pronto, resolve a situação. Mas quando a gente está emocionalmente down, foi levado a um sentimento ruim e está se sentindo triste, alguma coisa assim, as nossas defesas caem. Então, a gente, quando fica magoado, as nossas defesas caem. Então, a gente tem que tomar todo cuidado nessa hora, sabe? Quando as defesas caem, porque nessa hora a gente adoece. O nosso equilíbrio orgânico desestrutura, estremece, e a gente tem que aprender a perceber quando isso está começando e entender a causa. Porque no momento que você entende a causa, rapidinho você corrige o problema, você não precisa chegar em nenhuma consequência ou outra, você corrige no meio do processo. E aborta o que todo mundo diz, uma gripe leva de 1 semana a 10 dias para curar. Aí você fala, não, porque se eu não estou com o meu plugzinho ligado no convencional, a gripe vai sarar no momento em que a minha energia voltar à tona e ela vai bloquear. Então, quem sabe a gripe dure uns 2 ou 3 dias. Não será mais uma gripe que vai me derrubar por tanto tempo. Porque você aprende a plugar o teu plug, não no convencional, naquilo que todos acreditam, mas na relação que você está tendo com o teu corpo, com a compreensão de como o teu corpo funciona, ou com a compreensão que você tem outras estruturas que não apenas corpo físico. Perfeito. E é legal lembrar também que o conhecimento ancestral, né, a sabedoria ancestral já se falava dessa relação há muitos anos, né? Isso não é novo. Isso foi esquecido pela ciência convencional há algum tempo, que resolveu separar o ser humano como uma máquina, né? E querendo ver só a doença e por isso o medicamento para tratar aquela doença, e esquece que a gente é um todo indivisível, que não tem como a nossa mente, não tem interferência no corpo e assim vice-versa, as emoções e tudo mais. Então a gente tem que começar a ver o ser humano como um ser humano, complexo do jeito que é, né? Multifatorial, desde ali da pré-concepção, né? Da forma como ele nasceu, como foi a gestação, o que os pais viviam, tudo isso tem essa interferência. Tudo, Somos muito mais complexos. Muito Só uma mais pergunta, do que apenas Débora. corpo físico. A gente está falando bastante de chakra e eu acho que deve ter gente aí que não sabe o que são os chakras. Você pode tentar esclarecer para gente de uma forma São simples? fulcros energéticos, né? Eles
nós temos chakras em diversos corpos nossos. Então, não é apenas em corpo físico. Nós temos o chakra para dentro de diversos corpos. Então, eles giram em direções diferentes em cada corpo, gira para cá, gira para lá, gira para cá, gira para lá. E você percebe o chakra quando você fecha o olho, você percebe em você o chakra que está ok, que está... Não que eu vá mudar a direção, mas eu percebo o chakra quando ele está quentinho normalmente, quando ele está frio, ou seja, quando ele está com a temperatura correta, já percebo em mim mesmo, ou seja, está com a energia boa, ele está com a energia suficiente, ele consegue irrigar o chakra seguinte. Nos estudos que a gente faz lá no Instituto, a gente sabe que a gente traz essa energia do universo, né? Essa energia nos atravessa e atravessa todos os chakras, vai até o centro da Terra. Nós trazemos a energia do centro da Terra, sabemos com essa energia, subimos com essa energia para o universo novamente, e esse caminho de ida e vinda, vai organizando os nossos chakras, que são fulcros energéticos. Esses fulcros energéticos, eles organizam, trabalham, alguns órgãos dependendo da região onde eles estão e algumas características dependendo da região onde eles estão. Por exemplo, o primeiro chakra, a gente trabalha em primeiro chakra, a gente trabalha a nossa entrada no corpo físico, vai trabalhar sobrevivência e vai trabalhar de que maneira a gente aceita esta vida. Então, algumas pessoas não aceitam muito, vão ficar levemente descoincididas com o corpo, e isso pode dar algum tipo de problema que vai se arrastar durante muito tempo, ou pela vida toda mesmo com as pessoas. Há alguns autores que falam a respeito do autismo como sendo pessoas que não estão totalmente encaixadas no corpo, elas encaixam, mas não muito bem, então elas não conseguem entrar num contato legal com o corpo. Ao mesmo tempo, dentro desse primeiro chakra, nós vamos falar sobre as relações com a nossa família, as relações, todas elas, as relações com a nossa vida e a aceitação da vida. E, às vezes, quando a família, por exemplo, não é uma família muito compreensiva e é uma família que pode podar a criança ou por palavras, por gritos, por qualquer coisa assim desse jeito, essa não aceitação pode criar um problema de não aceitação do corpo também para a criança, porque ela começa a falar, meu Deus, que vida é essa? Ai, meu Deus. E isso vai criando, como a gente chama, como se fosse um ladrão, um vazamento energético que não irriga direito os outros chakras. O segundo chakra vai falar de 3 coisas que nem problema, que é sexo, poder e dinheiro. Sexo, poder Quase e dinheiro, porra, ninguém tem problema os aí, tabus né? da sociedade atual. Ninguém tem problema aí. Então, a gente vai lidar com isso, vai ligar com um chakra mais frio, que pode estar com pouca energia, um chakra mais quente, que está com muita energia. E durante os cursos, a gente explica o que acontece e como a gente equilibra essa energia. Isso é matéria dos nossos cursos avançados, que a gente chama Trilogia Monroe de cursos avançados. O terceiro chakra vai falar sobre emoções. Puxa vida, que é o nosso Manipura, o chakra da fogueira das emoções, e ninguém tem muito sossego com as emoções. Acredito muitas vezes que nós estamos aqui na Terra para aprender a lidar com esse negócio chamado emoções, porque nós somos banhados pelas emoções, as mulheres, então, praticamente governadas pelas emoções, né? E a gente tem que trabalhar bem isso, né? O quarto, que é o centro, é a ponte no nosso organismo, que lida com coisas que não são tão importantes como, por exemplo, o coração e o pulmão, nada importante, né? Nada importante, governa esses 2 órgãos, né? E socorro! Entende? A gente tem que ver de que maneira se relaciona com os outros, como que leva energia para os outros, para cima e para baixo. Vishuddha tem muito a ver com a nossa capacidade de comunicação, é chamado também o chakra da purificação, tem a ver com a nossa capacidade de comunicação, rege a parte da nossa mandíbula, rege também a parte dentária, rege gengivas, rege o ouvido, rege garganta, rege toda essa parte aqui, que é tão complicada, os médicos sabem, toda essa parte que nós temos aqui, a complicação, a quantidade de vasinho, de tudo mais que tem por aqui, rege nariz, rege a parte sinos toda aqui, toda essa parte ligada, isso aqui tudo é Vishuddha que está regendo, né?
Então, nós temos a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de falar, de nos comunicar, tudo ligado à Vishuddha. E se Vishuddha está ligado direitinho e está equilibrado com Ajna, que é o nosso sexto chakra, que fica aqui nessa região, então nós temos capacidade de raciocínio, capacidade aqui ligada aos nossos sentimentos em Anahata, e capacidade de falar, e esse falar, a gente fala abrangendo as pessoas, trabalhando as pessoas, trazendo sossego às pessoas, consolo, amor, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que trabalhar e dividir com as pessoas. O último chakra, que é o Sahasrara, que é o sétimo chakra, tem a ver com a nossa pineal, né? Que Descartes dizia que era o ponto de ligação entre corpo e espírito, né? E tem a ver com o nosso pensamento intuitivo, e tem a ver com a nossa ligação possível de corpo físico e corpo espiritual, né? Perfeito, ótima explicação, maravilhosa. Então, esses são os chakras que a gente trabalha pra caramba em cursos né? Temos várias perguntas, Débora. Eu acho que a Michelle perguntou do chakra, quando o chakra está frio, mas você já respondeu, que é quando está com pouca energia, né? Essa já foi respondida. Pouca energia. A Maria Lúcia perguntou também sobre doenças autoimunes. Como você vê as doenças autoimunes? Ela falou que a medicina convencional não conseguiu descobrir a origem, nem muito menos a cura. De diversas formas. De novo, é uma relação ruim, entende? Que a gente tem com o nosso corpo. É uma relação de não compreensão motivada por emoções, motivada por diversos motivos. As doenças autoimunes, você pode nascer com elas, como você pode adquirir uma doença dessa ao longo da tua vida, né? É atrapalhado você trabalhar com doença autoimune, porque pode envolver também alguma coisa ligada a outras vidas, entende? Pode envolver também isso. Então, como a gente vai trabalhar com isso se está envolvendo uma outra vida? Que tipo de vivência que é essa, né? Então, é complicado isso, sabe? Então, é uma coisa que valeria um trabalho de estudar doenças autoimunes em grupos que eu chamaria com múltiplos profissionais, sabe? Um profissional em psicologia, um profissional em psicologia, um profissional em medicina, um profissional mais ligado a esse estudo mais assim de chakras e tudo mais, multidisciplinar. Eu acho que seria a maneira mais fácil da gente lidar com uma doença autoimune. Perfeito. O problema dela, ela falou que é doença mista do tecido conjuntivo. Esse estaria ligado também ao primeiro chakra? Mas... Eu não sei do que ela está falando. Eu não sou médica, né? Traduz para mim. Tecido conjuntivo também está relacionado tecido ósseo, tecido... tudo que faz ligação, né? Então entra aí muscular, entra o tecido que dá sustentação, preenchimento. Então acho que está bem ligado ao primeiro chakra aí. Ligado ao primeiro chakra, que é músculo esquelético, né? Tudo que é ligado à parte músculo esquelética está ligado ao primeiro chakra. Então, esqueleto é estrutura, né? É o que traz você, em todo o sentido que para você significa a palavra estrutura. Como está o seu relacionamento com a vida? Como está a tua força a nível de estrutura mesmo? Como está o seu ao redor quando você fala eu tenho estrutura ou não tenho estrutura para isso? Como está a tua capacidade de sobrevivência diante de problemas os mais diversos? Também a estrutura e também o que derruba a parte óssea toda nossa, a nível de às vezes uma osteoporose, uma osteopenia, que às vezes não tem causa própria, colocando como impossibilidade, às vezes, da gente sozinha tocar algum tipo de problema que a gente tem, necessitando, de novo, de um atendimento multidisciplinar, com uma linha de terapia, uma linha médica, uma linha um pouco mais aberta, né? Mas nesse sentido Perfeito. Mesmo. Leonardo, perguntou como a gente pode trabalhar um chakra. A gente faz isso em curso. É trabalhoso. Esses são os nossos cursos avançados. A gente trabalha em cada curso avançado 3 chakras de cada vez,
do primeiro curso avançado, que é o desenvolvimento interior, que é a parte emocional. A gente trabalha primeiro, segundo e terceiro chakra. O terceiro chakra é gigantesco. A gente trabalha o segundo curso, que é o autocura, em que a pessoa mesmo aprende a se autocurar-se a si mesma. Eu brinco sempre assim com essa terminologia, mostrando que a pessoa mesmo que se cura, eu quero deixar bem claro isso, né? É a pessoa mesmo que se entende, se avalia, se compreende, se cura. Porque no momento em que você vai no ponto, some a doença. É impressionante isso, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Alunos meus que às vezes estão em curso, chegam com dor de cabeça, chegam com isso, chegam com aquilo. Na hora que chega no ponto que iniciou tudo aquilo, some tudo, some todo o mal-estar que eles estão, entende? Então, é bem por essa linha, né? Quer dizer, é o autocurar-se a si mesmo, que você aprende, entre aspas. Autocurar-se a si mesmo, que eu brinco, né? Mostrando que é reflexivo, você orienta o processo dentro dos trabalhos. E o nosso terceiro curso, que vai lidar com, de novo, pegando Vishuddha, Adina e Sahasrara, trabalhando os 3 chakras mais acima, mas trabalho bem intenso. Então, são cursos que duram 12 horas num dia, 12 horas no outro, entende? São os cursos avançados que nós temos. Mas preciso o básico primeiro. Legal. Só fazendo um adendo aqui para Maria Lúcia, né? Como é uma doença do tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo só, ele é o formador de inúmeras células, entre elas ósseas, musculares, mas também sanguíneas, sistema extracelular. Então, acho que a gente tem que fazer uma avaliação melhor. Se quiser, depois a gente faz até, bate um papo separado para entender melhor isso. Acho que é bem relevante. Claro, e vamos claro. lá. A Denilce está querendo saber sobre a experiência fora do corpo. Se, né, para quem não nasceu com essa habilidade, se a gente precisa de alguma preparação e para você contar uma experiência sua. Fora do corpo? É o que eu mais faço. É o que eu mais faço. A experiência fora do corpo, quando eu fui para o Instituto Monroe, 25 pessoas na sala. E o que você veio fazer aqui? Vim aprender a sair do corpo. Você sair do corpo. Rodou 24 pessoas, eu vim aprender a sair do corpo. Todo mundo falava a mesma coisa. Quando chegou na minha vez, e você, Débora, veio fazer aqui o quê? Eu vim aprender a ficar no corpo. Quer dizer, todo mundo começou a rir. Fica no corpo, você está no lugar errado. Eu estava aprendendo, eu falei, não, sair do corpo eu saio fácil. Qualquer problema que eu tenho, eu saio do corpo, rapidinho. Mas eu não vim para essa vida tendo um corpo físico para ficar fora dele. Então, eu vim para essa vida para viver dentro do corpo físico e saber as experiências que eu posso fazer dentro de um corpo físico, né? Daí elas ficaram olhando para minha cara, bebeu essa daí, né? Vem para o Instituto Monroe para aprender a ficar no corpo. Como pode? Quando você relaxa, e relaxa bastante, você sai do corpo com facilidade. Eu acho que todos os meus alunos expandem consciência e a maioria sai do corpo, assim, consciente ou não tão consciente, quase consciente, apesar de, às vezes, eles falam, não, isso é imaginação. Eu falei, então tá bom, então é imaginação. Então fica como sendo imaginação. Mas à noite, todos nós saímos do corpo. Todos nós saímos, sabe? Absolutamente todos nós saímos do corpo, quando estamos sonhando. Então, quando a gente sai do corpo à noite, a gente vai para um plano astral, a gente encontra nossos entes queridos que já faleceram, a gente encontra seres que nos dão aula, a gente encontra, é muito legal você você se colocar com essa situação de que eu vou dormir e agora que eu vou dormir eu faço as minhas orações e eu falo, olha, meus guias, amparadores, anjos de guarda, sei lá o que eu tenho, né? Mas de qualquer maneira eu vou dormir agora, vou apagar. Então, o que quer que eu vá para aí, fazer pode usar e abusar a Mate-Leão, porque eu tô ao dispor de vocês, para trabalhar com vocês naquilo que for necessário, aí no plano espiritual, aí no plano, nosso plano astral, ou que plano que seja o nome, não estou preocupada com o nome, mas eu estou ali como voluntária. E quando eu acordo extremamente bem disposta. Porque quando você faz um trabalho, na hora que você está dormindo, você se propõe a fazer um trabalho, você se desliga do corpo, teu corpo astral vai para um outro plano e faz os trabalhos nesse outro plano, o teu corpo físico relaxa profundamente.
tem respirações bem mais completas, bem mais espaçadas. Ou seja, a capacidade de oxidação e envelhecimento diminui. Então, você envelhece mais lentamente. Por Quando isso que você ela tá com essa medita, carinha aí de menina. quando você medita, quando que você respira, mais, a respiração é um pouco mais espaçada, ou quando você está dormindo, que quando você se separa e vai trabalhar no astral, você também respira de maneira mais espaçada, mais profunda, teu corpo relaxa mais e você mantém um pouco mais de saúde no teu corpo. Tem que estar de olho fechado para projetar, tem que estar no Não, relaxamento não, profundo. não tem. Não tem. Tanto que eu ensino já em curso básico, você há de se lembrar um exercício que eu ensinei a vocês no segundo dia, quando a gente chegou em Focus 12, que nós estávamos expandidos, que você, faz coisas, realiza o que quer que você queira, entrando em contato com o universo e voltando, acordada, em pé, andando na sua sala de trabalho. Você respira e entra em contato intuitivo, volta e responde com o teu contato intuitivo. Lembra disso que você aprendeu no segundo dia? Técnica de uma respirada para obter soluções, lembra disso? Então, Aham. a gente faz isso, aprende isso, andando na rua, sentado, fazendo compra no supermercado, não tem o menor problema. Você aprende com a maior tranquilidade. Você não precisa estar deitado. É que às vezes a gente vai em focos mais profundos e a gente quer um pouco mais de sossego, um pouco mais de liberação. A primeira coisa a fazer, quem está pretendendo fazer um trabalho de expansão ou mesmo indo mais além num trabalho de saída do corpo, descoincidência, qualquer coisa do gênero, é relaxar. E isso a gente não faz. Então, você se lembra das meditações do Instituto, dos relaxamentos do Instituto, como são Ele profundos, né? Você não acredita que relaxa daquele jeito, mas quando a gente sai daquele relaxamento, parece que a gente saiu de uma piscina que está até difícil de levantar, de tão relaxado que a gente está, né? E É é verdade, importante isso eu posso dar relaxar. o meu depoimento. Falando rapidamente do curso, né, para o pessoal aí que tá louco para ter essa experiência. Cada um fica com fone, né? São turmas pequenas, a gente fica numa sala super confortável, deitado, com um fone, cada um com um fone próprio, e uma música que é o M-Sync, né? Que é uma É, vibração que ajuda a gente realmente a relaxar e, e a voz da Débora ali dando as indicações, elas vão nos guiando. E é muito legal. Você realmente tem uma experiência assim, é algo totalmente diferente, só é. vivenciando para saber como é que é. Difícil até de explicar para quem nunca passou por isso. Mas para quem já medita, quem tem uma ideia, é algo aí bem mais profundo da meditação e você começa a entender outras funções que já estão dentro da gente e a gente não sabia nem que tinha essa capacidade, né? Hum. É isso daí, é dentro da gente mesmo, e a gente tem que olhar bem isso com bastante tranquilidade. Eu vi aqui uma pessoa perguntar sobre sonho, porque acorda cansado, É. porque acorda cansado, Quando qualquer coisa sonhamos do... que estamos brigando porque acordamos cansada. É, às vezes você acorda cansado porque você realmente teve algo ou algum encontro que você não conseguiu entender, ou você não conseguiu realizar, ou trabalhar direito, né? Ou porque você tem também uma disfunção em algum chakra, um excesso de energia em algum dos chakras que te propicia pesadelos. Então, quando você é propício a pesadelos, é porque você tem um excesso de energia em um determinado chakra. Então, a gente trabalha para como a gente tira esse excesso, como a gente bota esse excesso. Mas a gente trabalha aqui em sala, são exercícios que a gente faz aqui em sala durante o trabalho. São trabalhos avançados, de curso avançado esse, entende? Porque a gente vai trabalhar com aumento ou diminuição energética de chakras, né? Pesadelos ou sonhos pesados. Vê a alimentação também, que você come antes de dormir. Às vezes, neguinho, eu já vi neguinho comer um bife desse tamanhão e ir para a cama. Um bife demora 10, 12 horas para digerir. É óbvio que você não vai ter uma noite tranquila. Óbvio que não, né? Óbvio que não vai ter. Entende? Então, temos que olhar essa parte, comer devagar, Mais uma. coisa leve, coisa suave, de fácil digestão, né? Porque senão vai dar problema, né? Vai dar problema.
Mais uma vez, são muitas variáveis, né? São Não é muitas uma variáveis. coisa Espera só só 2 segundos, eu estou responsável. botando aqui Pronto, já. Vamos lá. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu anotei algumas coisas. Travou um pouquinho a câmera. Fala pra gente uma experiência fora do corpo. Conta pra gente um episódio engraçado, diferente, pra gente compartilhar. Pronto. Voltou. Voltou. É só a bateria que estava acabando, eu botei aqui um carregador aqui. Pronto. Você chegou a ouvir? Pra você contar pra Não, gente uma agora. experiência mesmo sua de Uma alguma experiência. coisa engraçada, legal, para o pessoal ter dimensão do que é isso, essa experiência fora do corpo. Como que funciona isso, né? Conta É. pra gente Em alguma experiência história fora do legal. corpo, em experiência fora do corpo, é comum sair, ir para alguns locais. Eu faço isso muito para ter aulas. Então, eu me vejo chegando em locais onde tem como, por exemplo, assim, um anfiteatro. Eu me sento nesse anfiteatro e que eu que na hora eu não estou entendendo por que eu fui levada àquele meio para assistir. Eu aprendo uma série de coisas que depois eu me vejo falando aqui em curso. Nossa, isso é verdade, isso eu aprendi na outra noite. Quando foi? Foi 3, 4 dias atrás. Nossa, foi isso aí. E às vezes eu tive situações incríveis, por exemplo, uma vez eu fui levada a um local onde havia um casal que tinha morrido, né? O casal tinha morrido. E alguém me ensinou a tirar algo que tinha na mão deles que brilhava. E eu fui tirando aquilo, né, que brilhava, e à medida que eu ia tirando, eu sentia que eles iam ficando mais leves. E era um casal. E eu ia ficando mais leve, até que chegou numa hora, esse casal desapareceu. E eu falei, por que será que eu fui levada a isso, né? Por que será que me ensinaram isso, né? E eu tive uma aula, eu não entendi na hora a aula. Passado uma semana, acho que nem uma semana, a mãe de uma amiga minha faleceu. E ela me ligou, chorando muito, contando que a mãe tinha falecido. E eu fui lá ver a mãe dela, né? E quando eu cheguei para ver a mãe dela estava com essas coisas brilhantes na mão. Aí eu pedi a ela se ela me deixaria 5 minutos só com a mãe dela, sozinha. E ela falou sim. E eu fiquei com a mãe dela e eu fiz o trabalho que eu tinha acabado de aprender há menos de uma semana e tirei todos aqueles brilhos que tinham na ponta dos dedos, que era como se ela estivesse presa ainda ao corpo físico, de alguma forma, e eu soltei e eu percebi que houve aquele, sabe, como se fosse um relaxamento, Desprendimento. um despreendimento. Tanto a minha amiga também se sentiu melhor, foi incrível aquilo, sabe? E eu senti que eu tinha ajudado aquela senhora a ir para o plano astral de uma maneira tranquila. E isso eu aprendi fora do corpo. Eu tenho muitas aulas fora do corpo, muito, muito mesmo. A minha vida à noite em plano astral, ou mesmo quando eu, às vezes, eu me compreendo melhor numa meditação, pós-meditação, eu volto pós-meditação trazendo alguma coisa de conhecimento que eu sempre quero dividir com alguém, sempre quero dividir com os outros. Eu acho que tudo que eu aprendo, eu divido. Me dá a sensação que se eu não dividir, parece que vai morrer com formiga na boca. Eu fico pensando sempre assim, vai morrer com formiga na boca, sabe? Porque tem que dividir. Aquilo que você aprende, você tem que dividir, entende? Eu penso assim, né? Tem que ser, né? Que mais? De saída e Últimos conhecer... 5 minutinhos. Tá, e O saída... tempo passou rápido, o papo tá tão bom que e voou. sair, Últimos conhecer algum 5 outro lugar, minutinhos. de conhecer algum outro lugar. E como eu conheci o Instituto Monroe bem antes de ir para lá, e quando eu cheguei no Instituto, eu não acreditei, porque eu parei, tudo que eu tinha visto antes estava ali na minha frente. Quer dizer, eu já tinha estado lá em Corpo Astral, Muito visitar legal.
cidades intraterrenas, dá para fazer com o corpo astral. Visitar outros planetas, você faz o corpo astral, tem cursos avançados em que a gente sai do corpo, visita outros planetas, outras situações dentro do nosso universo. É muito legal, eu adoro, eu fico fascinada. Saber se o avião está bem, quando eu entro no avião, eu saio do corpo, vou vistoriar o avião por fora, o avião está bem, então está tudo tranquilo, vamos embora. Quer dizer, uma porção de coisa que dá para fazer, né? E o mais legal é que dá para aprender isso, né? Dá para aprender tudo isso. É algo que dá para aprender. E só para a gente terminar, não esquecer aí para o pessoal que ficou super interessado e está querendo ver como que é ter uma experiência de expansão da consciência, né? Claro que não é de um dia para o outro que você vai começar a projetar, né? Talvez mas olha, sim, mas geralmente não. São vários cursos, é como ela está dizendo, você faz primeiro curso básico, você aprende ferramentas de relaxamento, de meditação. A gente começa esse trabalho no básico, que vai ter um curso dia 28, dia 29 desse mês. Então, quem quiser saber mais informação, eu vou compartilhar o Instagram da Débora, que é Instituto Monroe Brasil, e lá ela sempre posta, ela faz curso no Brasil inteiro, gente. Esse agora é em Teresópolis, mas ela faz no Rio, vai para São Paulo, Manaus. Agora em outubro eu vou para Salvador. Quer dizer, alô, pessoal de Salvador, estou indo para aí em outubro. Eu vi aqui que a Eupídia é de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Já fui para Uruguaiana também. Já fui para Uruguaiana 4 vezes. Já fiz curso lá 4 vezes. Já fiz em Caxias do Sul, Porto Alegre, Rondônia. Fui para Ji-Paraná, em Rondônia. A Dilege chamando para ir para Curitiba. Já fui. Morri de frio. E, já fui há 3 anos. Gente, é muito legal. Parece um assunto diferente, porque realmente pouca gente fala sobre isso. Mas isso é fantástico. São ferramentas que o ser humano nasceu e, de alguma forma ou outra, algum dia a gente esqueceu disso, né? Alguns anos a sociedade vem tão apegada na matéria,